é muito importante. Filtre suas operações assim que a assertividade vai ser muito maior. E quanto mais assertividade você tiver no mercado, mais dinheiro você ganha. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa terceira aula de uma série de aulas para iniciante no mercado. Essa série de aulas aí serve para que você que nunca operou no mercado de ações, não sabe nem mesmo como abrir conta numa corretora, segue essa playlist de aulas que está aqui no canal para que você saiba o beabá até ter lucro no mercado de ações. Tá? É um verdadeiro passo a passo nessa série de aulas. E nessa terceira aula você vai aprender quando comprar e quando vender as ações no mercado. Você vai identificar exatamente o melhor ponto para comprar e o melhor ponto para vender as suas ações. O jeito mais certo de você encarar o mercado de ações é encarando como se fosse um comércio. Tá? Você compra uma ação, você compra esse ativo e vende esse ativo mais caro. Ou você pode entrar vendido em uma operação, em uma ação, e recomprar essa ação mais abaixo e você realiza o lucro com essa operação. Bom, então quando você compra uma ação, você não deve comprar essa ação a qualquer preço. Você também não deve comprar uma ação quando a ação está caindo. Muitas pessoas dizem no mercado que a ação caiu demais, está barato, é para comprar. Não é assim que funciona. Existem momentos específicos para você comprar e vender essas ações. Existem momentos específicos para você entrar na operação. Quando você entra através da manada em que muitas pessoas estão comprando porque falam aí que está barato demais, você tende a perder dinheiro no mercado. Por que isso? Porque você está indo contra a tendência daquela ação. Se a ação está caindo e você compra ela, aquela ação vai continuar caindo. Você não sabe quando essa ação vai parar de cair. E até mesmo você não sabe quando que essa ação vai voltar a subir. Ou seja, você pode ficar anos com essa ação e não ter lucro nenhum. Pelo contrário, ter prejuízo e ficar casado com uma ação que está no prejuízo. Então, nessa série de aulas, eu vou mostrar para você os exatos pontos que você deve comprar e o exato ponto que você deve vender as ações e sempre utilizando o gráfico de cada ação. Nas aulas passadas, eu mostrei a você como preencher a boleta de compra e a boleta de venda nas ações. É muito importante que você utilize elas, porque é lá que você agenda todas as suas operações na bolsa, todos os seus investimentos no mercado financeiro no curto prazo. É lá que você coloca o preço que você vai comprar, é lá que você coloca o preço que você vai vender, e é lá que você também coloca o stop da operação. O stop ele é muito importante no mercado financeiro, que ele diz para você, aliás, você diz para o mercado que aquele momento é um momento de sair de uma operação se você estiver no prejuízo. Então o stop é para ser utilizado em todas as operações. E nessa boleta de compra e venda, você consegue agendar a sua operação e com isso você não precisa passar todos os dias analisando o gráfico. Pelo contrário, uma vez na semana você pega as principais ações e verifica se há pontos de compra e os pontos de venda para operar e você agenda o valor que você vai comprar, o valor que você vai vender e o stop, que é onde você vai sair da operação se tiver algum prejuízo. Você tem que proteger o seu capital, porque o seu capital é sua ferramenta de trabalho no mercado de ações. Então é importante que você proteja esse capital, mas também saiba quando realizar o lucro no mercado. Eu vou mostrar esse aqui no gráfico para você. Eu estou com o gráfico da ação da MTCO3, lembrando que não é uma recomendação de compra e também não é uma recomendação de venda. Eu vou mostrar aqui para você os principais pontos que a ação deu para comprar, os principais pontos que a ação deu para vender nas operações e vamos com isso também analisar algumas ferramentas que nos auxiliam e outras ações utilizando essas ferramentas. Bom, aqui eu tenho o gráfico diário da ação. Cada candle desse aqui representa um dia de pregão, ou seja, cada candle verde me diz que houve uma demanda compradora naquele dia do pregão, e cada candle vermelho desse aqui me diz que houve uma força vendedora naquele dia do pregão. Isso porque eu estou utilizando o gráfico diário. Agora, quando eu utilizo o gráfico de 60 minutos, por exemplo, que é o gráfico de uma hora, eu venho aqui nesse reloginho, clico aqui em 60 minutos. O meu gráfico muda e cada candle desse aqui representa uma hora de pregão. Quando eu posso vir aqui novamente e colocar na semana. Então, cada candle desse aqui, tanto verde quanto vermelho, representa para mim uma semana de pregão, ou seja, uma semana com demanda compradora ou uma semana com demanda vendedora. Um candle só não diz para mim exatamente se é para me comprar ou se é para me vender, mas o conjunto desses candles vão dizer para mim se eu vou comprar ou se eu vou vender uma ação.
O conjunto desses candles aqui é importante porque ele me dá uma região de força. O que é uma região de força? É um movimento de força. O gráfico, o conjunto de candles, faz essa impulsão, tem uma pequena retração e faz esse movimento. Um conjunto de candles forma esse movimento principal. Ou, se for numa tendência de queda, isso aqui é para uma tendência de alta. Se for para uma tendência de queda, existe essa região aqui, esse conjunto de candles que faz esse movimento, que é uma região de força para queda, ou seja, é uma demanda vendedora bem acentuada. E conforme vai fazendo esses movimentos, mais forte vai ficando a queda da ação. Tá? Por que eu expliquei esse movimento aqui? Porque esse movimento me diz quando eu vou comprar e quando eu vou vender as ações no mercado. Quando que eu vou comprar ou quando eu vou vender as ações no mercado? Pode ser no rompimento dessa estrutura ou abaixo dessa estrutura. Isso aqui é para uma demanda compradora. Vou pintar aqui de verde para que você possa ver melhor. Uma demanda compradora. Para uma demanda vendedora, a mesma coisa, só que vai ser para uma tendência de queda. Eu vou vender aqui em cima, eu posso vender também aqui, ou seja, 2 pontos de venda nessa estrutura e 2 pontos de compra nessa estrutura. Isso daqui é muito bonito, mas isso aqui tem que ser representado no gráfico. Vamos lá no gráfico diário, que é lá que apresenta os principais padrões desses candles. Eu vim aqui no gráfico diário e olha esses movimentos aqui. Desce, recua um pouco, desce, recua um pouco, desce, recua um pouco. Esse movimento aqui é importante que você saiba que existe uma teoria por trás disso, que é a teoria de Dow. Dow dizia que o mercado ele se move em tendência. Para ele continuar a tendência dele, ou seja, tanto de alta quanto de baixa, ele precisa fazer alguns padrões. E é exatamente esse padrão aqui, um padrão de força. Só que é um conjunto desses padrões de força. Ele sobe, desce, sobe, desce. Ele tem pequenos recuos. Você pode também comparar com uma maré. Quando a maré está subindo, ela apresenta uma impulsão muito maior para a areia, e quando ela recua menos. Agora, quando é uma maré de baixa, o mar está recuando, a retração é muito maior do que aquela impulsão. Então é basicamente assim que funciona o mercado. Só que esse movimento aqui é composto pelo que os investidores e os traders, o mercado financeiro em geral está fazendo. Ele tem uma demanda compradora e pequena demanda vendedora. Uma demanda compradora, uma pequena demanda vendedora. Uma demanda compradora, uma grande demanda compradora e uma pequena demanda vendedora para uma tendência de alta. Para uma tendência de queda, vai fazer exatamente ao contrário. Tá? Vai fazer esse movimento aqui para dizer que está descendo, ou seja, há uma força vendedora. Aqui no gráfico é uma tendência de queda no mercado. Nessa tendência de queda está mostrando isso aqui para mim. Ó. Desce, um pequeno recuo. Uma impulsão vendedora, um pequeno recuo. Uma impulsão vendedora, um pequeno recuo. E assim por diante, cumprindo assim a sua tendência de queda. E nesses pequenos movimentos, como se fosse a onda no mar, é o momento para a gente procurar o melhor ponto para comprar ou vender uma ação. Então agora você aprendeu o principal movimento do mercado. Está vendo essa ferramenta verde aqui, essa linha verde? Isso aqui é chamado de média móvel. A principal média móvel que é utilizada no mercado é a média móvel de 20 períodos. Existem algumas outras médias móveis, como média móvel de 200 períodos, média móvel de 9 períodos, média móvel de 50 períodos. Mas essa média móvel aqui de 20 períodos é a que eu utilizo e é a que eu ensino os alunos do método a operar no mercado, em que os alvos são acima de 10% de ganho. Então essa é a principal ferramenta que eu utilizo e que os alunos também utilizam para aprender a operar no mercado com mais assertividade com esses alvos acima de 10%. Então, é isso aqui que eu vou ensinar a vocês nesse vídeo e nos próximos vídeos. Nessa média móvel de 20 períodos, ela calcula os últimos 20 dias de fechamento. Ou seja, se cada candle desse aqui diário representa um dia de pregão,
houve o fechamento desse candle. Nesse fechamento do pregão, a média móvel ela soma todo o conjunto desse preço de fechamento e depois divide por igual esse preço de fechamento. Então, o próximo candle a ser formado vai ter essa média móvel aqui sendo movimentada e cumprindo assim a sua direção. O importante que você saiba disso aqui é que você não precisa calcular nada disso, ela já se calcula sozinho e que ela tem que acompanhar o gráfico. Ela sempre vai acompanhar o gráfico. Se o gráfico estiver em tendência de queda, a média móvel vai estar caindo. Se o gráfico estiver em tendência de alta, a média móvel vai estar subindo, vai estar acompanhando esse gráfico. Tá? Eu costumo dizer que quando a ação está em tendência de queda, essa média móvel ela funciona como uma resistência. Quando o gráfico está em tendência de alta, ele está subindo e descendo aqui, pequenas retrações, grandes impulsões e pequenas retrações, a média móvel ela está funcionando como um suporte, ela fica abaixo do gráfico. E o gráfico nada mais é que o preço. Então a média móvel ela fica acima do preço quando está em tendência de queda, ou seja, aquela ação está caindo, ou a média móvel fica abaixo do preço, mas em tendência de alta, subindo, fica em posição ascendente, quando o preço daquela ação estiver se valorizando. Então ela sempre acompanha o preço. Tá? Só um quesito quando ela não acompanha o preço, quando ela fica brigando com o gráfico, que é isso aqui, ó, quando a ação fica entrelaçada, o preço da ação fica entrelaçado à média móvel. Isso aqui não é para você operar. Tá? Isso aqui não é para você comprar. E isso aqui também não é para você vender a ação. É para você ficar de fora e esperar a ação ou subir ou descer. Mas enquanto a ação estiver lateralizada aqui, não é para você fazer nada. Tá? Não tem que fazer nada nesse padrão. O único padrão que você tem que fazer é quando estiver em tendência ascendente ou descendente. Isso aqui é muito importante. Filtre suas operações assim que a assertividade vai ser muito maior. E quanto mais assertividade você tiver no mercado, mais dinheiro você ganha. E por que eu estou utilizando a média móvel junto com o gráfico? Porque ela me dá também o ponto de compra e o ponto de venda. Ela me ajuda a comprar a ação seguindo a tendência. Quando a média móvel está em harmonia com o gráfico, com o preço da ação, eu tenho os pontos de compra para efetuar. Tá? Os pontos de venda se estiver em tendência de baixa e os pontos de compra se estiver em tendência de alta. Que pontos de compra são esses? Quando a ação está fazendo esse movimento de impulsão e retração para uma tendência de queda, eu posso vender a ação, ou seja, operar vendido na ação. Quando o candle ou o preço estiver próximo à média móvel ou quando ela romper essa estrutura. Esses daqui são os melhores pontos para comprar e vender a ação. Se for para comprar, é quando a ação estiver nessa tendência aqui e a média móvel estiver bem próximo aqui, ó, fazendo isso daqui. Então, aqui eu posso comprar, bem quando ela estiver próxima à média, ou eu posso comprar o rompimento desse principal movimento no mercado. Tá? Existem outras médias móveis, como a média móvel também de 200 períodos. Vou mudar essa média móvel aqui para a média móvel de 200 períodos. Eu venho aqui em editar e clico aqui ó, em 200 períodos. Digito 200, ou seja, vai somar os últimos 200 dias de fechamento. Clique em OK. Olha o que aconteceu, a média móvel ela mudou. Ela ficou quase que sem movimento, ficou linear. Isso porque é uma média móvel muito mais lenta, ela não tende muito a acompanhar o gráfico da ação. O que é importante você saber dessa média móvel? Que ela me diz, se o preço estiver acima dessa média, eu vou procurar o ponto de compra. Se estiver abaixo dessa média, eu vou procurar o ponto de venda. Preço acima da média móvel de 200 períodos. Posso procurar os melhores pontos quando o preço da ação estiver fazendo isso aqui. Quando estiver abaixo da média móvel de 200 períodos, posso procurar o melhor ponto de venda quando ela estiver fazendo esses movimentos aqui. Essa média móvel é um importante filtro no mercado. Ela é um divisor de águas para os investidores e para os traders. Ela diz quando comprar e quando vender. Ela filtra o mercado bem no meio. O que você pode fazer também é operar de acordo com esses candles de força quando estiver acima da média móvel de 200. Por exemplo,
que é um candle de força? Candle de força é quando há uma enorme barra verde ou uma enorme barra vermelha. Tem uma métrica para dizer quando é grande o suficiente essa barra vermelha ou barra verde? Não. Mas a partir do momento em que ela cubra os últimos dois candles, você sabe que é uma barra já que se extrapola no mercado, em que ela tem uma movimentação, teve uma movimentação naquele dia muito grande. Então, quando o candle sobressair acima desses últimos 2 dias, é considerado como uma barra grande, uma barra de força. Então você pode comprar as ações a partir dessa barra de força também, ou vender a partir dessa barra de força para uma tendência de queda. Sendo que você sempre vai fazer isso quando a barra de força for verde para uma compra de uma ação, quando você estiver operando a favor da tendência da ação para compra, e uma barra vermelha quando você estiver operando a favor da tendência para a venda dessa ação. Você pode também utilizar um outro tempo gráfico, que é para um ajuste fino. Você consegue também ótimas operações. Você vem, nós estamos aqui no gráfico diário da ação, vamos agora no gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos é importante que você saiba que é um gráfico um pouco mais volátil. Ele apresenta padrões muito mais voláteis no mercado, porque durante o dia ele apresenta muitas movimentações e durante a semana apresenta muito mais movimentações, ou seja, 5 dias de pregão são vários candles de 60 minutos. Se tem muitos candles de 60 minutos, isso pode gerar uma certa confusão para a gente identificar uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Por isso que é importante que você primeiro identifique a tendência da ação em um gráfico maior e depois você vem aqui no gráfico de 60 minutos e você também pode procurar um melhor ponto para vender ou comprar uma ação aproveitando esse gráfico menor. Tem duas coisas que acontecem quando você utiliza esse gráfico. Uma que você pode ficar mais confuso, essa é uma coisa ruim. Você pode ficar confuso quando utiliza esse tempo gráfico. E a outra é a coisa boa, em que você consegue o melhor preço comprando e vendendo ações. Você pode conseguir o melhor preço comprando e vendendo ações nesse tempo gráfico de 60 minutos. É como se você entrasse um pouco mais adiantado na operação. E uma outra coisa boa do gráfico de 60 minutos é que ele me apresenta muito mais entradas na operação. Que entradas são essas? Aquele movimento de força que eu mostrei para você. Esse pequeno movimento aqui. Esse pequeno movimento de força. Esse movimento de força aqui no gráfico de 60 minutos é apresentado muito mais vezes no gráfico. Então, com esse movimento, eu consigo também ir vendendo as minhas ações ou comprar as minhas ações no gráfico em tendência de alta, que é essa tendência, se eu vier buscar um pouquinho mais aqui atrás, ó, essa tendência aqui. Uma dica importante para você que está estudando no mercado agora e quer operar no mercado é você pegar sempre o histórico do preço da ação, ou seja, você tem que olhar mesmo o lado esquerdo do gráfico e a partir desse histórico de preços você identifica esses padrões que sempre estão se repetindo no mercado. E um desses padrões é esse padrão de força que eu estou apresentando para você, que eu estou te ensinando. Olha o padrão de força que apareceu aqui. Esse movimento aqui é um padrão de força e está acima da média móvel de 200 períodos. Se está acima da média móvel de 200 períodos, eu posso procurar o melhor ponto de compra da ação. Eu vou operar a favor da tendência sempre. É importante que você não siga o que estão falando referente à ação se está barata ou cara demais. No swing trade, para operações de curto prazo, para esse investimento de curto prazo, o preço da ação ele é relativo. Quando você trabalha no curto prazo, você não trabalha com o valor da ação, você trabalha com o preço daquela ação. Se o preço estiver subindo, você vai comprar para vender mais caro. Se o preço estiver caindo, você vai vender para recomprar mais barato. Você aproveita para ganhar dinheiro das duas formas, tanto para alta quanto para baixa. E nessa tendência de alta aqui não é diferente, apresenta inúmeros padrões. E se você reparar bem, você vê que não é um padrão tão bonitinho quanto eu estou desenhando. Existem inúmeras ramificações desse mesmo padrão. E quanto mais você analisar as ações, quanto mais você procurar esse histórico de preço, esse histórico do gráfico, mais você vai ficar familiarizado e vai ficar mais fácil para você identificar quando comprar e quando vender as ações. Quanto mais você estuda, quanto mais você se familiariza com o gráfico, mais simples vai ficando o mercado de ações.
Uma dúvida que você pode ter referente à média móvel, como é calculada a média móvel, se é sempre no fechamento. Quando é calculada, é sempre no fechamento, é sempre na abertura? Eu utilizo sempre no fechamento, tá? Calculo os últimos fechamentos do mercado, os últimos períodos de fechamento. Se eu estiver utilizando a média móvel de 9 períodos, vai calcular os últimos 9 dias de fechamento se eu estiver utilizando o gráfico diário. Se eu estiver utilizando o gráfico semanal, será as 9 últimas semanas, ou seja, os 9 últimos candles de fechamento. Mas eu posso também trocar do fechamento, não preciso utilizar o fechamento. Você pode também colocar uma outra estratégia sua. Eu utilizo o fechamento porque é o que todo mercado vê. Se todo mercado está vendo isso, eu quero ver o que eles estão vendo. Não tem que procurar o santo grau do mercado, o segredo do mercado. Não faça isso que você vai perder tempo e dinheiro. Veja o que todos estão vendo. O mercado financeiro ele é extremamente simples. As pessoas perdem dinheiro porque complicam muito esse mercado. E aqui eu tenho tudo que eu preciso referente à base de cálculo. Posso colocar base de cálculo a partir da abertura do mercado. Posso colocar base de cálculo das médias móveis a partir da máxima daquele dia, a máxima em que o preço chegou naquele pregão. Posso colocar a mínima em que o preço chegou naquele dia do pregão ou daquela hora, se eu estiver trabalhando com gráficos de 60 minutos, ou a mínima daquela semana, se eu estiver trabalhando com um gráfico semanal daquela ação. Eu tenho esses 4 tipos de cálculos para a média móvel, tanto de 20 períodos, 200 períodos, 9 períodos, não importa qual a média móvel que você esteja utilizando. Você pode colocar esses 4 tipos de cálculos. Eu aconselho a colocar o de fechamento, que é o mais utilizado. Quando você for abrir conta na sua corretora, você baixar essa plataforma aqui, ou baixar uma outra plataforma, existem algumas plataformas aí no mercado, pode vir com um padrão, tá? Um padrão da minha plataforma é essa aqui, 14 períodos. Mas eu não mantenho na 14 períodos, eu mantenho na de 20 períodos sempre. Mas isso você pode escolher também a coloração dessa média móvel. Você pode vir aqui em editar, depois que você colocou já, plotou a média móvel no gráfico, você pode vir aqui editar e colocar a cor dela. Por exemplo, vou colocar aqui cor vermelha. E venho aqui na espessura, ou seja, ela fica um pouquinho mais grossa no gráfico, fica melhor para analisar os ativos. Prontinho, é só isso que você tem que fazer. Uma coisa que é muito importante também é que o gráfico de 60 minutos ele é o gráfico mínimo para que você possa operar no mercado nessa modalidade de swing trade, tá? Nessa modalidade de mercado de ações, em que são investimentos de curto prazo, operações de curto prazo. Compra uma ação hoje e vou vender ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Por que esse é o gráfico mínimo que eu posso utilizar? Gráficos de 10 minutos, 15 minutos, gráficos de 30 minutos são extremamente voláteis. E quanto menor o tempo gráfico, mais errático ele fica para uma operação de curto prazo. Então, se você quer manter uma assertividade maior e ter lucro no mercado, utilize gráficos maiores, mínimo de 60 minutos. Você pode vir aqui também colocar o tempo gráfico de 4 horas, que é esse aqui de 240 minutos. São tempos gráficos maiores, ou seja, os padrões são muito mais assertivos. O gráfico diário da ação também é um outro tipo de gráfico também que apresenta padrões muito mais assertivos no mercado. Esses padrões, quando eu falo de assertividade no mercado, padrão assertivo, é que quando o gráfico faz esse movimento aqui, impulsão, retração e impulsão, esse gráfico está dizendo para mim, esse padrão aqui se torna mais assertivo em um tempo gráfico de 1 hora, de 4 horas, de gráfico diário e gráfico semanal. E por falar em gráfico semanal, vamos lá no gráfico semanal. Cada candle desse aqui, cada barra dessa aqui, tanto verde e vermelha, é uma semana de operação. Tá? Se é uma semana de operação, ou seja, são 5 dias de operação no mercado, ele tende a ser muito maior, mas também ele tende a ser muito mais claro. E como clareza é importante no mercado de ações, eu aconselho você também verificar a tendência utilizando o gráfico semanal das ações. Quando o gráfico estiver apresentando esse período aqui, por exemplo, não é para você fazer nada. Você não tem direção nisso aqui. Então isso aqui você fica de fora. Agora o gráfico está subindo, está descendo, você procura o melhor ponto de compra, o ponto de venda, utilizando esses gráficos. E o outro fator importante para você utilizar o tempo gráfico maior é porque quanto maior o tempo gráfico que você está utilizando, maiores serão as suas operações. Quanto maiores serão as suas operações, maiores serão os seus ganhos. Então,
Quando você utiliza o tempo gráfico maior, você põe mais dinheiro no bolso, mas tem um porém, o seu stop também tende a... Então você tem que trabalhar muito bem o gerenciamento de risco. Se eu não vou entrar com um capital muito grande em uma ação, se o meu stop ele é muito longo, é um stop de 15, 20%, isso aí você não tem que fazer. Você não pode colocar 20% do seu capital em risco, 15% do seu capital em risco. Isso é muita coisa. É melhor você ter um alvo maior, ou seja, 10, 15, 20, 30% de meta para ganhar naquela ação que você estiver operando, e um stop mais curtinho, porque aí no final de todas as suas operações do mês, do semestre ou do ano, você tende a fechar positivo. Bom, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou te responder. E espero que você siga essas dicas. E para você não perder nenhuma aula desse canal, se inscreva para você ser notificado assim que sai uma próxima aula. Até o próximo vídeo.